Olá, abençoado, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Mais uma palavra da graça, palavra essa que nos deixa firme, forte, cada dia mais, sabendo de quem, agora verdadeiramente, quem nós temos crido. Tem observado, abençoado, como as pessoas elas entram na religião, na chamada igreja, que na verdade a igreja somos nós. Ele começa naquele fogo todo e quer pregar para todo mundo e quer converter todo mundo e todo mundo começa a afastar de todo mundo. Daqui a pouco você pensa que não, você encontra a pessoa depois de 3, 4 anos, a pessoa está afastada, volta a fazer tudo de novo que fazia antes e até pior. 90% das pessoas que estão 90% das pessoas que você vai falar de Jesus, ele, já fui de tal igreja, fui de tal religião, e elas estão afastadas. E por quê? A palavra de Deus diz que eu, no Filho do Homem, os libertar, verdadeiramente sereis livres. Tanto na parte espiritual, como na parte da mente. A pena como as pessoas elas estão presas a um monte de mentiras, elas ficam presas. Quando ela vem, elas se decepcionam com aquelas mentiras, com aquelas coisas que ela vê que aquilo não tem fundamento para segurar. Só a verdade segura as pessoas, liberta as pessoas. A mentira, ela aprisiona as pessoas. E aí você vê as pessoas não tem mais ânimo nenhum, não vai para chamar de igreja mais, chamam de... E as pessoas que estão dentro dizem que as pessoas estão desviadas. Não estão, pessoal. Ninguém, os filhos de Deus jamais se desviam de Deus. Você pode estar afastado do templo, da reunião com os irmãos, mas de Deus ninguém se afasta. Quem é de Deus estará sempre com Deus. E uma das coisas que, quando eu conheci a graça, é entender quem sou eu diante de Deus. O que Jesus fez por mim na cruz. Será que Jesus veio salvar quem quisesse? Será que eu me aproximei de Deus porque eu quis? Foi eu que fui para Jesus? Eu que aceitei Jesus? Você parar para observar, nem tem essa passagem na Bíblia, aceitar Jesus. A palavra de Deus diz que Deus nos predestinou, Ele nos deu a fé, nos atraiu a Ele. Tudo é Ele, tudo foi dele. O que é que eu entro? Eu não entro com nada, pessoal. Eu não entro com nada na salvação, na aproximação de Deus. Jesus disse que ele saiu pregando e de uma hora ele diz, eu falo tudo isso, mas vocês não querem vir a mim para ter de vida. O homem jamais quer ir a Deus. O homem em si mesmo não pode nem pensar. Tudo depende de Deus. E quando eu descobri que Jesus na cruz, ele morreu por um certo grupo de pessoas, ele não morreu para salvar quem quisesse. Se ele morreu para salvar todo mundo, então todo mundo teria que ser salvo. Se ele morreu para salvar todo mundo, como é que Jesus morreu para salvar uma pessoa e a pessoa se perdeu? Então Jesus falhou no trabalho dele. E na verdade Jesus não morreu para salvar todo mundo, ele morreu para salvar o seu povo. E isso nós vamos caminhar aqui em algumas passagens da Bíblia. E a primeira passagem, Mateus 1, 21. Abra a sua Bíblia para a gente dar uma lida nesse versículo. A gente vai passar algumas passagens na Bíblia. Mateus 1, versículo 21. Olha o que diz. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observe, meu senhor. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não veio para salvar todo mundo dos seus pecados. Se fosse para salvar todo mundo dos seus pecados, todo mundo estaria salvo dos seus pecados. Porque Jesus não sou... Nenhuma passagem da Bíblia diz que Jesus diz assim, eu queria salvar, mas não consegui. Não, ele veio salvar. Ele não veio tentar salvar. Ele na cruz salvou. Ele não tentou salvar. E ele salvou. Quem ele salvou, está salvo. Quem ele não salvou, não está salvo. Isso se chama predestinação. Ele predestinou um povo, onde as pessoas dizem, não tem predestinação, Deus é injusto. Como é que é a justiça de Deus? Ele não tem o poder de escolher? Quer dizer, o homem tem o poder de escolher a Deus se quer Deus ou não quer. E Deus não pode escolher se ele quer um povo ou não quer. A escolha é do homem, Deus não pode escolher. O barro pode escolher alguma coisa,
O oleiro não pode ter a escolha dele, é injusto. Jesus veio na cruz, abençoado, veio na cruz morrer por um povo, o seu povo. E para você entender isso, ele sabia que era aquele povo que ele estava escolhendo, que ele estava representando. Se parar para ver, vamos ver aqui uma passagem na Bíblia, no livro de Mateus mesmo, Mateus 13, 10 em diante, 10 a 15. Mateus 13, versículo 10 ao versículo 15. Olha o que diz aqui. E, acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Observe, meu senhor. Ele falou que ele dava a entender aquelas palavras dele a um certo grupo de pessoas e a outro não. A outro foi endurecido. E quem endurece o coração do homem? Quem endureceu o coração de Faraó? Para que Faraó não só liberasse o povo. Uma passagem na Bíblia diz assim: a uns ele endurece, a outros amolece. Ele endurece a quem quer e amolece quem quer. E é uma pena. Deus pega Faraó e endureceu o coração dele. Foi levantado para aquele propósito. Ele não depende de quem quer nem de quem corre. Mas depende de Deus. Romanos 9, de 15 a 18. Vamos dar uma lida para você entender, mas Romanos 9, de 15 a 18. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depende de Deus, abençoado. Se uma pessoa está com o coração endurecido, ele ouve o evangelho, ouve, não tem como se não quer, vive a vida toda ouvindo, ou se fala a palavra e ele não quer ouvir, fica o tempo todo ouvindo, mesmo até o evangelho que, segundo, entre aspas, se pregava como uma verdade. A pessoa não quer conta, você vai falar a verdade, tá vendo que o coração está endurecido. Quem endureceu? Se Deus endureceu, é eu que vou contra, então onde a gente vai descartar a Bíblia? Observe, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E a gente acha que, não, a gente vai pregar ali, vai fazer o possível, você fala o evangelho. Quem crê, é porque Deus botou a fé no coração dele. Que a fé não é um homem que, pô, eu vou querer crer. Não, a fé não é de todos. De que é a fé? Se você parar para observar, olha o que diz a palavra de Deus. Segundo Tessalonicenses 3:2. Segundo Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. A fé foi dada por Deus a um grupo de pessoas, um grupo exclusivo de pessoas. Essas pessoas, elas eram espíritos que estavam no céu e vieram aqui participar de carne e sangue, predestinado à salvação. Como a gente entrou, fez parte dessa carne aqui, o homem foi desligado de Deus por causa do pecado de Adão. Aí quando Jesus Cristo vai e morre, ele automaticamente
religa a pessoa a Deus. Ele faz o que? Aquela parte da Bíblia onde Deus diz em 2 Coríntios 5, Deus religou. Como é que eu religo uma coisa que nunca foi ligada? Como é que eu reconcilio uma pessoa que nunca foi amiga, nunca foi conciliada? Se nós fomos reconciliados, é porque um dia nós éramos conciliados. E quando nós éramos conciliados com Deus, nós éramos amigos de Deus. Nos céus, espíritos. E aí viemos para a terra, nos desligamos de Deus por causa da carne, do pecado de Adão. Cristo veio na cruz, morreu e religou esse povo. Só que esse povo também, existe um povo aqui na terra, que é herança de Adão. Para que essas pessoas vêm? Por um propósito. É como Paulo diz, existe o vaso de honra e o vaso de desonra. E porventura pode o vaso chegar para o oleiro e dizer assim, por que você me fez assim? Porventura, a injustiça da parte de Deus pode dizer, porventura não tem um oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de honra e um vaso de desonra? Existem pessoas que são vasos de desonra. Existe vaso de honra e vaso de desonra. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles eleitos de Deus, que eram espírito, que vieram participar de carne e sangue, e existem aqueles que são herança de Adão, que é o primeiro Adão, e o segundo Adão, que é o primeiro Adão. Adão, que surgiu lá no Éden, veio do pó, e ele gerou herdeiros também, igual a ele. E quem é Jesus? Espírito, que é Deus, que veio e se manifestou em carne. Hebreus 2,14 não diz isso? Que Jesus veio, assim como os filhos, tem participação comum de carne e sangue, também ele, da mesma forma, veio e participou de carne e sangue. Quem? Deus participou de carne e sangue na pessoa de Jesus. Os filhos de Deus vieram aqui participar de carne e sangue e eles aconteceram o que com ele? Por causa do pecado de Adão, eles ficaram desligados de Deus. Aí Jesus vem, morre, religa essas pessoas, reconcilia essas pessoas com Deus, pela morte na cruz. E essas pessoas têm fé. E aqueles filhos de Adão não têm fé. Por isso que tem pessoas que você prega aí, ele que nada, para ensinar, isso é balela de igreja, de fé, de religião, de Deus, de Jesus. Leva a vida toda aqui, sem querer dar ouvido. E nem vai dar ouvido, e não vão entender isso. Jesus sabe quem é os deles. E Jesus não perdia nem muito tempo com essas pessoas. Observe na cruz. Na cruz tem um homem do lado direito ou do lado esquerdo. Aí o do lado direito, que era filho da salvação, embora for um homem que viveu no erro, mas ele era filho, mostrou que ele era filho da salvação. Você não vê ele se arrependendo de pecado, aceitando Jesus, não é nada disso. Mas ali mostrando que ele era um filho da salvação. E Jesus se volta para ele e dá atenção a ele. Você viu Jesus chegando para o outro lado da esquerda dizendo, pai, se arrependa aí, me aceite, que eu posso salvar você. Jesus nem para ele olhou, Jesus sabia que aquele não era dele. E quem era dele? Quem que tinha fé? Aquele homem lá, mesmo sendo um ladrão, mas tinha fé e reconheceu Jesus que ele era o Messias, que poderia até dar um lugar a ele depois daquilo ali. Ele reconheceu, ele houve um reconhecimento de que Jesus era o Messias. Mas Jesus nem olhou, observe, Jesus nem parou para dialogar com o da esquerda. Porque ali era um vaso de desonra, ali representando da esquerda, representando filho da perdição. E da direita representando o filho da salvação. E ali é onde houve juízo. Ali era a separação entre o que ia colocar a direita e o da esquerda. E assim, abençoados, a fé não é eu que quis ter fé. Deus me escolheu antes de fundar o mundo, que eu era espírito. Ele, antes de fundar o mundo, ele já tinha me predestinado. Não sei porque as pessoas não aceitam a predestinação. E eu não vim para aqui para me perder. Vim para aqui para fazer um propósito de Deus. O filho da perdição também vem com um propósito, assim como o faraó não surgiu com um propósito. Todo ser humano aqui tem um propósito. Os filhos de Deus têm um propósito. Os filhos da perdição também têm um propósito. E quando o filho da perdição ele morre, como ele não tem espírito, vai para o pó e acabou. Já o filho de Deus, quando ele morre, vai o pó para a terra, essa carne vai para o pó, que é pó, e o espírito volta para Deus. E isso a gente vê bem no diálogo de Deus e Jó. Quando Jó começa a justificar que ele era justo e passava por aquele problema todo, mas Deus falou para ele,
que ele, onde estava ele na hora que ele estava formando o mundo, que ele sabia, mas ele não tinha lembrança por causa da carne. A gente não sabe das coisas que aconteciam no céu por causa do limite da carne. A carne é limitada para entender essas coisas, mas o espírito sabe bem. Por isso que é uma luta entre a carne e o espírito. E a fé, se nós vimos que a fé não é de todos, então de quem é a fé? Quem responde isso é Tito. Tito 1, versículo 1. Título. Observe só, da fé. Olha o que diz, pessoal. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Se a fé não é de todos, de quem é a fé? A fé é dos eleitos. A fé dos eleitos. Quem tem fé é um eleito. Quem não tem fé é porque não é eleito. Deus não elegeu essa pessoa para ter fé. Você pode pegar a cabeça do cidadão, abrir para botar, não adianta não. Ele não foi representado na cruz para ser salvo. Ele não tem um espírito dentro dele para entender o evangelho. Que o nosso espírito se liga com o espírito de Deus, a gente clama Abba Pai, a gente entende essas coisas espirituais. Embora os filhos de Deus hoje, lamentavelmente, estão sendo enganados por religião, por achar que você é um ser carnal que está tendo uma experiência espiritual, enquanto que ao contrário, nós somos seres espirituais, estamos tendo experiências carnais. A gente entende isso, a gente é sensibilizado com a palavra de Deus. Embora a gente tenha uma carne que tende a gente fazer coisas erradas, mas a gente é sensibilizado com as coisas de Deus. A gente ouve a palavra de Deus e a gente fica emocionado, a gente se entristece quando faz algo errado. Mas as pessoas que são vasos de desonra, elas não têm essa sensibilidade de orar a Deus, pedir perdão. Embora hoje a gente entenda essa questão de perdão, a gente vai entrar nessa parte do pecado, quando a gente entender essa questão de quem é pecado, quem é que peca? Será que eu peco? Observe o que Paulo diz. Se eu não faço o bem que quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ele ainda diz, isso é na minha carne. Quem peca, quem faz o mal, quem faz as coisas erradas é a carne, mas espiritualmente, o meu espírito ele é salvo, ele é perfeito. Jesus tornou ele perfeito. Porque ele na cruz representou a mim, o meu espírito. E agora eu tenho uma carne. O que é que eu faço com essa carne? Vou destruir ela? Não adianta, está comigo. E eu posso até glorificar a Deus por meio da minha carne. Mas eu tenho que fazer o quê? Pegar o meu corpo e me apresentar como instrumento de honra. Porque se eu vacilar, isso aqui vai ser instrumento de desonra. Porque a carne é má, a carne gosta de prostituição, gosta de roubo, gosta de cachaçada, gosta de tudo que é errado a carne. Mas eu tenho um espírito, e se eu alimentar o meu espírito, pronto, o que é que vai acontecer? Agora eu vou conseguir controlar os desejos da carne. Mas se eu andar só alimentando a carne, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar a vida toda sofrendo por causa da carne. Por isso que a gente tem que apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, que é um culto racional. Quando eu entendo a palavra de Deus, eu começo a dominar a minha carne agora, minha mente está tranquila. Estou prestando um culto realmente de sabedoria. Eu não sirvo a Deus com a carne, mas eu posso pegar a minha carne e fazer com que ela aqui seja um instrumento para glorificar a Deus. As pessoas veem o meu comportamento. As pessoas não vai ver o meu espírito, mas ver a minha carne. Se eu andar me prostituindo, se eu andar roubando, as pessoas vão ver minha carne. Eu nunca vou conseguir ver Deus em mim. Como é que a pessoa vai ver Deus em mim se eu andar fazendo coisas erradas? Mas eu não faço coisas certas para ganhar salvação. E se eu fizer coisa errada, eu não perco minha salvação. As pessoas, quando você fala do Evangelho da Graça, a primeira coisa que está lá na mente do cristão religioso, diz, então quer dizer que eu posso roubar? Poder pode, pessoal, você pode ir para tudo. Mas você glorifica a Deus roubando? Você glorifica a Deus prostituindo? Não glorificamos a Deus com isso. Mas quem peca é a carne. O meu espírito está selado.
Não é assim que Paulo diz? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele renova dia após dia. E na medida que a gente vai entendendo isso, a nossa posição diante de Deus, que a graça veio, se foi pregada ao povo gentil, não a judeu. Judeu era carne, judeu representava o povo de Deus, judeu representava ali naquele período carnal. Já o povo gentil já veio a graça espiritualmente. Hoje não há mais judeu nem grego, tudo é representado por Jesus na cruz. Jesus foi e salvou o seu povo. Hoje é judeu, é gentil, é americano, todos estão debaixo da graça de Deus. E a fé veio, Jesus veio na cruz, morreu e representou esse povo está salvo, ele pode estar onde for. É povo de Deus, filho de Deus, ele pode estar no candomblé, pode estar na igreja católica, pode estar na igreja evangélica, pode estar em lugar nenhum, pode estar desigrejado, continua sendo povo de Deus. Só precisa conhecer o que é a graça. Quando ele conhece a graça, ele ouve a verdade, agora ele fica firme. Enquanto você não ouve a verdade, você ouve a lei, a mentira, você fica, né? Você entra na igreja, sai. Vai para a igreja mesmo porque no domingo não tem outra coisa para fazer, aí vai, aquele culto, mesma coisa maçante, onde as pessoas não suportam nem que dure mais de 30 minutos. Quando você conhece a graça, abençoado, você vê que é tanta maravilha, a gente sai de se apegar à lei, agora a gente vê na graça, a gente vê como é gostoso servir a Deus, sem a consciência pesada de pecado, de tribulação que vem, e o inferno, e Satanás, e demônio, e o dízimo, e não sei o quê, e os homens ficando cada dia mais ricos às nossas custas, e a gente servindo a Deus sem entendimento. Olha o que Paulo diz: eu vejo vocês, Coríntios, que você serve a Deus, tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. E eu servia a Deus com zelo, mas eu não servia com entendimento. Quando eu conheci a graça de Deus, aí agora o entendimento veio. Eu sei minha posição diante de Deus. Eu sei o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Não precisa de um homem, um líder, um pastor. E essa palavra pastor, meu sabe, uma hora eu vou abordar esse assunto também. Essa palavra pastor não pode ser dada a um homem. Só a um pastor. Padre, nós chamamos hoje de padre. A Bíblia diz: a ninguém chameis pai. Falando da parte espiritual, porque pai carnal é o seu, eu tenho meu pai, você tem seu pai, mas padre, isso é uma aberração, pastor, isso é uma aberração, só um pastor que é Deus. E as pessoas saem, pastor, não sei o que, bispo, não sei, isso não exige, abençoado. Só um pastor, o restante, como diz a Bíblia, todos são irmãos, e Deus usa uns por pastor. Tem hora que Deus usa um por pastor, chama um de nós para apacentar alguma coisa, para dar uma palavra, usa por profeta, mas profeta, profeta, que profeta, pessoal? Não existe mais profeta, ali os profetas duraram até João, acabou o profeta, acabou a lei, e a gente apegando a lei, se apegando a tudo de uma forma equivocada, lendo a Bíblia, mas sem entender a graça, sem entender que Deus separou um homem chamado Paulo, e esse homem veio pregar a graça para os gentios. Ele recebeu esse evangelho nos céus, de Jesus ressuscitado, não de Jesus de Nazaré. E a gente tem que entender essa questão de Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado, como diz Romanos 7,4. Quando a gente não entende quem era Jesus de Nazaré e que a gente não pertence a Jesus de Nazaré, mas sim a Jesus ressuscitado, vai lá Romanos 7,4. Veja aquele diálogo de Paulo tentando explicar aos romanos como a gente não pertence a Jesus de Nazaré, mas pertence ao Jesus ressuscitado. Se eu digo, eu sou de Jesus de Nazaré, eu estou cometendo um adultério espiritual. Porque o Jesus de Nazaré morreu, ele faz essa comparação entre a esposa e o marido que morreu. E aí você dê uma olhada nessa passagem, leia tudinho para você entender melhor. E a gente vai caminhando nisso. Por enquanto fica assim aqui para que o vídeo não se estenda muito. Mas entenda, Jesus veio morrer por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas são as ovelhas dele, que ele já tinha predestinado, que hoje nem somos mais ovelhas, somos filhos. E Jesus não é mais pastor, Jesus agora é Deus. E ele morreu para representar essas pessoas, elas estão no mundo, e é a maioria. Jesus não ia perder a maioria.
A maioria das pessoas são filhos de Deus. Tá onde tiver, abençoado. Ou não tiver em lugar, nem igreja nenhuma, mas são filhos, estão representados por Cristo, estão salvas. A mente pode estar perdida. A mente da pessoa possa ser que ela ainda esteja vacilando, cometendo erros, falta de conhecimento da palavra. Da mesma forma, você vê o cristão hoje, a maioria dos cristãos, ele está dentro da igreja, fica num fogo, daqui a pouco ele saiu, começa a fazer a mesma coisa, como eu vejo na rua. Eu trabalho nos ônibus, nas ruas, e eu vejo a maioria dos cristãos que chega, eles estão cheios de pecado na mente, e que está no erro, que está afastado de Jesus. Então, eu digo, abençoado, você não está afastado de Jesus, você está afastado de um templo, está afastado sem entendimento. Mas se afastar de Jesus, quem é que separa alguém do amor de Deus? Ninguém separa ninguém do amor de Deus. Você está ligado em Cristo. Não tem como separar. E as pessoas dizem, quando está fora do templo, eles chamam de igreja, que igreja somos nós, está desviado, está afastado, está fazendo coisa errada. Quem está fazendo coisa errada é a carne. E a carne paga o preço. Se eu fizer coisa errada, a carne vai pagar o preço. Mas se eu fizer a coisa certa, andar direito, aí eu ando, já começo tranquilidade aqui, reinando em vida. Mas o meu erro não me separa de Deus. Se eu sou filho de Deus, o meu erro não me separa de Deus. O meu acerto não me coloca para perto de Deus. Se eu estiver certo, eu tenho o meu benefício. Se eu estiver errado, eu tenho o meu malefício. Eu pago aqui. Mas isso não me separa de Deus nem me aproxima de Deus. Eu já estou ligado em Deus. Deus já mora em mim. Espiritualmente, Deus mora em mim. Como é que eu vou me separar de Deus? Qual o diabo que tem dentro de mim, nem dentro de você? Você vai nas religiões, tá metendo a mão na cabeça dos outros. Sai, Satanás. Que Satanás, irmão? Satanás é essa carne aqui que está em mim o tempo todo, como Paulo diz. O mal que eu não quero fazer, esse faço, mas o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, isso é na minha carne. O pecado habita aqui, ó. E eu tenho que aprender a controlar isso. Através da palavra de Deus, eu vou moldando esses desejos. E eu espero que você, abençoado, se inscreva nesse canal, que cada dia mais a gente vai trazer mensagem da palavra de Deus que tranquiliza. O evangelho da graça é tranquilidade. Bota você para respirar tranquilo. O que é que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é manso e humilde e encontra descanso para as almas. Hoje eu vejo os que estão tudo atribulados, a maioria é tribulação, é o Satanás, é o diabo, se não der o dízimo, se não sei o quê. Isso é evangelho de onde, irmão? Cheio de pecado na mente, a carne comete o erro, ele fica a noite toda se lamentando com Deus. Ah, Senhor, me perdoe, meu Deus, não sei o que, eu estou no inferno, não sei o que. Irmão, você cometeu um erro, lute para não cometer mais, que aquilo tem uma consequência. Mas se a sua carne cometer um erro, você vai ficar martirizando, se afastar até da igreja, entre aspas, se afastar dos irmãos, não quer mais conta com o irmão, não quer mais conta com Deus, nem quer mais orar por causa de um erro da carne. É uma pena, pessoal, como os cristãos estão sofrendo na mão desse sistema religioso que consegue manter uma classe de homens bilionários. Esses representantes de Deus, esses pregadores da verdade, que eles dizem que são a verdade, estão bilionários. Todos eles são bilionários. Eles pregou o terrorismo, ganham dinheiro, ficam bilionários, e as ovelhas iam sofrendo pecado, diabo, inferno, Satanás. E que Deus em Cristo possa iluminar sua mente. Esse canal veio para poder, meu irmão, trazer uma palavra de conforto a você. Ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmão. Nada, não existe na hipótese alguma que alguém se afaste de Deus. Se ele é filho de Deus, é filho. Eu tenho minhas filhas, como eu sempre digo. Minha filha fizer tudo que é errado, ela não vai deixar de ser minha filha. Se ela fizer o que é errado, pode até sofrer as consequências aqui, mas ela continua sendo minhas filhas. Se eu fizer tudo que é errado, eu sendo filho de Deus, eu vou colher as consequências, mas não vou perder minha coisa de ser filho de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você, continue abençoando você, dando sabedoria em nome de Jesus.